Salve, salve família! Nós estamos aqui com mais um vídeo nesse canal maravilhoso. Nossa, que delícia, cara! Eu tô muito contente, tô muito feliz. Tomar um chá, mano. Eu preparei o chá exatamente. Olha nos meus olhos, olha a felicidade, mano. Olha, dá pra ver nos meus olhos. Nossa, que chá, mano. Eu li uma parte da Bíblia em Atos, né, mano? Eu comecei do capítulo 18. Negócio é pancada, família. Negócio é muito da hora, velho. É muito bom ler a Bíblia, mano, de verdade. Sabe por quê? Porque você renova. Você renova o seu entendimento, mano. Às vezes a gente fica escutando um monte de coisa de várias pessoas. Só que quando a gente pega, lê e vê o que tá lá, mano, a gente fala, nossa, cara, é outros 500, é outros 500. Mas quem é esse loucão falando aí? Meu nome é Everton Vegeta. Eu sou eu sou cristão, filho de Deus e eu sou um pouquinho estranho. Hum, um pouquinho estranho só. Mas eu sou legal. Muito bem. Eu quero falar um pouco sobre o que eu entendi da o que eu entendi em Atos, mano. Esse vídeo talvez seja um vídeo um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Eu vou cortar essa parte. Não vou cortar não. Vamos ser um vídeo mais realista, cara. Aqui, pá. Aqui. Aqui. Pronto. Mano, o que eu entendi em Atos, velho? Atos dos Apóstolos. Primeiro, Paulo. Paulo era um cara, velho, que ele perseguia os cristãos, ele era fariseu de fariseus, o que significa que ele era filho de fariseus. E esse cara, ele era tão zeloso na lei, ele era tão zeloso com o que os mandamentos falavam, que ele matava os cristãos, ele tinha raiva dos cristãos, ele matava os cristãos, por ordem dos fariseus. Só que teve um momento que ele estava indo para Damasco. De algum lugar ele estava indo para Damasco. E era meio-dia. Cara, do nada, do nada veio uma luz, pum, do céu. Tipo, ele não tava sozinho, ele tava com as pessoas. E aquela luz, o sol tava um sol do meio-dia. E aquela luz era mais forte do que o sol do meio-dia. E aquele cara, quando ele tava naquela luz, ele escutou uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi conversando com essa voz e falou: eu tô te perseguindo, Senhor, quem é o Senhor? Tudo mais, né? Aí a voz falou: eu sou Jesus. Cara, só que Jesus já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Então, pra ser Jesus, significa que, pra ser Jesus conversando com ele, Jesus o Nazareno, significa que Jesus morreu, ressuscitou e está à destra de Deus. E quando Saulo escutou essa voz, Saulo, que também é Paulo, né? É tipo dois nomes diferentes, mas é a mesma pessoa. Quando Saulo escutou essa voz, a vida dele foi transformada. Aí ele foi, se eu não me engano, foi para Damasco, ele continuou indo para Damasco, eu não lembro para onde ele foi. Eu não lembro de cada detalhe, eu tô compartilhando aqui superficialmente, tá? Ele foi para algum lugar e foi um cara chamado Ananias. E esse cara chamado Ananias, Deus falou para ele ir curar Saulo. Por quê? Lembra daquela luz poderosíssima que foi para cima de Saulo, do nosso Paulo lá? Ele ficou cego, mano. Ele ficou cego. E Ananias orou e aquela cegueira saiu dos olhos dele. Então Paulo, que é Saulo, Paulo começou a pregar o evangelho. Paulo começou a pregar o evangelho. Qual evangelho? Justiça. A justiça de Deus, cara. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A Bíblia diz que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, aquelas coisas ruins que a gente faz, que a gente sabe que Deus não se agrada. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E o que acontece quando a gente se arrepende? Cristo Jesus, pelo sangue dele, nos compra, nos resgata, ele faz a remissão dos nossos pecados. Então, em Jesus Cristo, pela morte dele na cruz,
ele levou os nossos pecados. E nós precisamos nos arrepender. Temperança. Nós precisamos andar em temperança e o juízo final. No final, cara, vai ter uma hora que Deus vai julgar a humanidade, velho. Vai julgar as pessoas, vai ter o juízo final. Pessoas não vão gostar muito desse juízo final. Por quê? Porque vai ter o final das coisas. Pessoas vão ir pro lago de fogo. Vai ter um lago de fogo que vai arder. E não vai ser legal aquele lugar. Aquele lugar vai ser um lugar ruim. E por isso nós precisamos nos arrepender. Porque nós não queremos ir pro lago de fogo. Só que o pecador, ele por desonrar Deus, por ferir a Deus com seu pecado, ele vai pro lago de fogo. Só que o que Jesus fez? Jesus perdoou esses pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Jesus. E Jesus, ele faz a remissão, ele nos purifica dos nossos pecados, mano. Então nós não vamos pro lago de fogo porque Jesus, ele faz a remissão. Só que vai ter o juízo final. E esse juízo final, mano, o negócio vai... Mano, eu não quero ir, eu não vou ir pro lago de fogo. Por isso eu preciso me achegar a Deus. E o que aconteceu, mano? Paulo andando, pregou o evangelho pra caramba, foi preso. O cara foi preso. Depois dele ter sido preso, ele foi pra outro lugar, conversou com os caras. Depois ele foi pra outro lugar, conversou com os caras. Depois ele foi pra outro lugar. Aí depois ele falou que queria ser julgado por César. Aí depois ele foi para outro, ele foi parar numa ilha com um monte de gente, com 270 pessoas. Ele foi parar numa ilha com um monte de gente lá. E tipo, uma cobra picou o cara, tá ligado? E o cara, não aconteceu nada com o cara. O cara ficou de boa. Mas por quê? Porque o cara é um super cara? Não, porque a graça de Deus estava sobre ele. O poder do Espírito Santo estava sobre a vida de Paulo. E muitas pessoas eram curadas. Muitas pessoas eram, tipo... o poder de Deus estava tão forte na vida de Paulo que as pessoas pegavam as túnicas dele e levavam nos enfermos e o enfermo era curado. Com a túnica, com o lenço. O lenço é o lenço de Paulo. Pum, curava. Teve uma hora que uns caras, eles escutavam Paulo expulsando os demônios pelo nome de Jesus, né? E eles foram tentar expulsar também. Aí eles falaram assim: em nome de Jesus que Paulo prega, eu conjuro-te, não sei o que lá. E os demônios falou: Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas quem é você? Aí os demônios atacaram os caras, porque o demônio tava incorporado lá no cara lá, né? Aí esses dois, mano, eles tentaram expulsar esse demônio que tava incorporado nesse cara. Aí esse cara foi pra cima desses caras. E tipo, esses caras, eles saíram todos lascados, né? Porque o demônio atacou eles. E essa notícia se manifestou por toda Jerusalém. Eu tô enchendo vocês das informações que eu acabei de colher. Porque eu tô contente, porque eu li essas informações. Aí tem várias, tipo, li tudo isso. E tá tudo organizado, agora tá na minha mente. Agora eu tô jogando tudo, não tá organizado as informações. Eu tô jogando tudo que eu lembro. O que mais que eu lembro que foi top? Mano, esse livro de Atos, mano, é incrível demais. Ele esclarece pra você. Ele esclarece. Paulo dizia assim: você toma um chá, você fica até mais. Depois você toma um chá, você fica até mais. Mas, hein? Paulo dizia assim, quando ele estava preso: eu tô sendo julgado por conta da ressurreição, por conta que eu falo da ressurreição dos mortos. E um entendimento que eu tive esclarecedor é que Paulo, nas escrituras sagradas, no Velho Testamento, nas escrituras sagradas, fala sobre Jesus. E Paulo, ele era fariseu, certo? E o fariseu, ele era um ardente estudioso das escrituras. Só que Paulo estava cego, ele não conseguia enxergar Jesus no Velho Testamento. Porque tem o Velho Testamento e tem o Novo Testamento. O Novo Testamento já é a história de Jesus, quando Jesus nasceu e etc. O Velho Testamento está falando em figuras. Então, por exemplo, fala de uma rocha,
Uma rocha que naquele caso simboliza Jesus. Só que para a pessoa entender isso, ela precisa crer primeiro em Jesus, entendeu? Que aí Deus vai revelando para ela. E Paulo, ele tinha um entendimento. Então, quando ele ia conversar com os judeus, que eles criam no Velho Testamento, os judeus eles acreditavam no Velho Testamento, mas não acreditavam que Jesus era o Messias, o ungido, que haveria de vir. Que o Velho Testamento estava profetizando que havia um Messias, só que esse Messias era Jesus. Só que eles não entendiam que era Jesus, eles não sabiam que era Jesus. Aí, por que Paulo? Paulo estava falando, essa profecia, essa profecia que está escrita aqui é sobre esse homem. Esse homem ressuscitou, é dele que a escritura está falando. Então, muitos judeus estavam acreditando, porque ele estava provando na escritura, no Velho Testamento, que Jesus era o Messias. Então, o que eu entendi com isso? Eu entendi que no Velho Testamento, mano, se a gente pegar e se a gente for ruminar, se a gente for ler, a gente vai achar Jesus. Deixa eu tomar um chá pra ficar mais calmo. Se a gente for ler o Velho Testamento, se a gente for buscar nas Sagradas Escrituras, a gente vai achar informações a respeito de Jesus. A gente vai achar profecias a respeito de Jesus. E a gente tem que procurar. Tem que procurar, tá até brilhando a Bíblia, tá vendo? Tá até brilhando. A gente tem que procurar nas Sagradas Escrituras o que fala a respeito de Jesus. E Paulo achou. E ele vivia falando pros judeus. E os judeus queriam matar ele, mano. Teve uma hora que os judeus falaram assim. Mais de 40 judeus falaram assim. O Paulo tava preso, né? Eles falaram, olha o que os caras falou. A gente não vai comer e nem beber enquanto Paulo não estiver morto. E por que Paulo tava querendo... Por que os caras queriam matar Paulo? Porque ele falava que Jesus era esse Messias. Porque ele falava que Cristo, Jesus, vive. Jesus vive. Ele teve uma experiência nítida. Ele viu a luz. Ele ouviu. E ele tinha experiências espirituais de pessoas sendo curadas, transformadas. E o Espírito Santo guiando ele. Então ele dizia, Cristo, Jesus, vive. E os apóstolos e os profetas e a lei que vocês tanto acreditam profetiza sobre ele. E para os judeus ouvir isso naquela época, isso enfurecia eles. Muitos deles criam, porque Paulo explicava, e muitos deles não acreditavam. Porque Jesus cumpriu a lei. Aí vai um monte de informação mais. Mas eu queria compartilhar isso. Queria compartilhar isso. Muitas informações eu joguei tudo abolotinada. Só que uma das principais coisas que eu quero te passar, que eu aprendi, é exatamente isso, mano. Que todas as informações que eu tô te passando, você não precisa acreditar em nenhuma. Abre a sua Bíblia. Eu ia falar, abre a sua bendita Bíblia. Abre a sua Bíblia e lê, mano. Lê, velho. Eu escutei uma palavra. Que é isso? Eu escutei uma palavra de Jesus em João 16, que diz que aqueles que dão fruto, Deus limpa. E Jesus disse, e vocês já estão limpos pela palavra. E quando a pessoa é limpa pela palavra, ela é limpa para dar mais fruto. Então o que eu quero dizer é que quando você medita de dia e de noite na palavra de Deus, você é limpo. Você é limpo. Então você é renovado, você é limpo. Em Salmos 1, abre sua Bíblia em Salmos 1. Diz assim, mas tenho seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E fala que a pessoa que medita de dia e de noite na lei do Senhor, que tem o prazer na lei do Senhor, essa pessoa é como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas.